Nesta aula, vamos falar sobre modelos de iluminação. A cor que percebemos para cada ponto da superfície de um objeto depende das propriedades espectrais da superfície e propriedades espectrais da fonte de luz. Também depende da relação geométrica entre objeto e fonte de luz e da relação geométrica entre objetos de uma cena virtual. Podemos falar de dois grandes tipos de rendering. Rendering fotorrealístico visa simular o processo de iluminação real, guiado por seus fundamentos físicos. Este é um problema computacionalmente complexo e, portanto, comumente utilizamos simplificações. Rendering não fotorrealista, também conhecido por sua sigla NPR, visa outros objetivos artísticos e técnicos, como simular cartoons ou facilitar entendimento de formas geométricas. Temos aqui à esquerda um exemplo de rendering visando fotorrealismo, com simplificações. À direita, temos um exemplo de rendering com um modelo de iluminação não fotorrealista. Dentro da categoria de rendering com fotorrealismo, podemos falar em vários níveis de complexidade de modelos de iluminação, como vemos aqui nesta imagem gerada por computador. Note que o copo de leite, bem à esquerda, se aproxima mais da realidade. Entretanto, para computar essa iluminação, precisamos considerar a interação dos raios de luz com o líquido translúcido, o que é uma tarefa computacionalmente custosa. Na aula de hoje, veremos alguns modelos de iluminação simplificados, que são muito utilizados para rendering em tempo real. Em aulas futuras, falaremos sobre iluminação global e modelos de iluminação mais complexos. Em computação gráfica, o processo de determinação da cor de um pixel é genericamente chamado de shading. Modelos de iluminação são também chamados de shading models ou modelos de sombreamento. Vamos começar revisando as propriedades espectrais que definem a cor de uma superfície. Como vimos, a distribuição espectral da luz refletida por um certo ponto de uma superfície é dada pela combinação da distribuição espectral da fonte de luz com a função de refletância do objeto. Utilizando o modelo de cores RGB, esta combinação é computada através de uma multiplicação elemento a elemento. Por exemplo, a cor da fonte de luz que vemos aqui pode ser descrita no modelo RGB pela tripla de números 1, 05 e 01, representando respectivamente a intensidade do vermelho, verde e azul. De maneira similar, a refletância do objeto pode ser representada pela tripla que vemos aqui no centro. Ao multiplicarmos estas triplas elemento a elemento, obtemos por fim a cor que será percebida para o objeto, também representada no modelo RGB. Note que a distribuição espectral da fonte de luz representa uma energia radiante, e, portanto, os valores associados podem ir de zero, isso é, sem iluminação, até infinito, pois podemos ter fontes de luz muito intensas. Já os valores associados à refletância da superfície devem estar dentro do intervalo de 0 a 1, pois representam um percentual, isso é, representam a fração de iluminação incidente que será refletida para diferentes comprimentos de onda. Isso significa que os valores RGB associados à iluminação refletida de um certo ponto de algum objeto também não possuem limite superior. Isso é um problema, pois nossos dispositivos RGB aceitam no máximo valores RGB até 1. A solução para esse problema é dada por algoritmos de tone mapping, com o objetivo de remapear os valores fora do intervalo para o intervalo de 0 a 1. A abordagem mais simples é dada por clamping. Mais detalhes sobre tone mapping podem ser obtidos nas disciplinas do Instituto de Informática da URGS, listadas aqui. Falaremos agora sobre as propriedades geométricas que impactam a cor de uma superfície. Dada uma superfície de um objeto iluminado por uma certa fonte de luz, a chamada reflexão especular ideal propaga um raio de luz conforme vemos nessa ilustração. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, estes ângulos medidos em relação à normal da superfície
no ponto de reflexão. Este tipo de reflexão ocorre, por exemplo, em um espelho ideal. Note que essa é uma propriedade geométrica, pois a direção de reflexão muda conforme a relação geométrica entre os objetos e a fonte de luz mudam. Como vemos aqui, se o objeto for rotacionado, a direção do raio refletido também é alterada. Objetos reais, entretanto, normalmente não são refletores especulares ideais. Um modelo mais realista utiliza reflexões chamadas de glossy, como vemos nessa ilustração. Neste caso, a iluminação incidente de uma certa direção é espalhada em torno da direção de reflexão ideal. Aqui vemos vários exemplos de superfícies com níveis diferentes de glossiness. No outro extremo, temos a chamada reflexão difusa ideal, na qual a radiância de um ponto é igual em todas as direções do hemisfério definido pela normal da superfície. Note que existe um contínuo de tipos de reflexões, indo desde uma superfície com reflexão especular ideal, mostrada no canto inferior esquerdo, até a reflexão difusa ideal no canto superior direito. Objetos reais, entretanto, não seguem estes modelos teóricos e comumente possuem uma distribuição complexa de reflexão. Aqui vemos a visualização tridimensional das chamadas BRDFs, ou Bidirectional Reflectance Distribution Functions, que descreve como que a radiância de uma iluminação incidente é distribuída através de reflexão. Note como a distribuição da iluminação refletida depende da direção da iluminação incidente. Abaixo, temos um exemplo de BRDF de um objeto retrorefletor. Note como a maior parte da iluminação incidente é devolvida refletida de volta na mesma direção, mas no sentido oposto, enquanto que frações menores da iluminação são espalhadas em outras direções. Estas mesmas definições que vimos para tipos de reflexão podem ser estendidas para objetos transmissivos. O físico e matemático suíço Lambert estudou a luz no século XVIII e, em seu livro Fotometria, demonstrou duas leis que utilizaremos para o modelo de iluminação chamado de Lambert Shading. Este modelo simula uma superfície difusa ideal. Dada uma fonte de luz pontual, emitindo iluminação igualmente em todas as direções, se, a uma distância unitária da fonte de luz, percebemos uma intensidade luminosa I, a uma distância r da fonte de luz, percebemos uma intensidade luminosa que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Segundo Lambert, este decaimento pelo quadrado da distância pode ser explicado pois uma mesma quantidade de iluminação está sendo espalhada em esferas de raios cada vez maiores, e a área de superfície de uma esfera é proporcional ao quadrado do seu raio. Como vimos, uma superfície difusa ideal reflete a iluminação incidente com uma radiância igual em todas as direções do hemisfério definido pela normal da superfície. Segundo Lambert, esta radiância será proporcional ao cosseno do ângulo da iluminação incidente, isto é, o ângulo entre a direção da fonte de luz e a normal da superfície. Isso significa que um ângulo de incidência maior irá resultar em uma reflexão total menor, enquanto que um ângulo de incidência menor em relação à normal irá resultar em uma reflexão total maior. Aqui vemos um exemplo de uma esfera com cores computadas segundo o modelo de iluminação de Lambert. A fonte de luz pontual está posicionada acima e à direita. O ponto P na superfície da esfera que vemos aqui possui vetor normal perfeitamente alinhado com o vetor L, que define o sentido da fonte de luz para este ponto. Segundo o que vimos antes, isso significa que este ponto estará recebendo iluminação máxima e, portanto, irá ter uma reflexão total elevada. Este outro ponto Q, que vemos aqui, possui seu vetor normal quase que ortogonal ao vetor L, que define o sentido da fonte de luz para o ponto Q. Logo,
segundo o que vimos, isso significa que este ponto irá ter uma reflexão total menor. A explicação dada por Lambert para esse fenômeno é a seguinte. Considere uma fonte de luz direcional iluminando uma certa superfície, com um ângulo de incidência θ. A quantidade de energia luminosa que atinge a porção destacada em vermelho da superfície é igual à energia luminosa que passa pela seção destacada em roxo, que é perpendicular à direção de iluminação. Não é difícil de ver que a área da região em vermelho está relacionada com a área da região em roxo, segundo uma relação trigonométrica que envolve o cosseno do ângulo θ. E, portanto, a iluminação que atinge a superfície por unidade de área é inversamente proporcional ao cosseno do ângulo θ. Para computarmos a cor de um certo ponto P em uma superfície, segundo o modelo de Lambert Shading, definimos a refletância da superfície segundo o modelo RGB, além do espectro da fonte de luz. A cor do ponto P será então dada pela multiplicação da refletância pelo espectro da iluminação, e estes valores são então escalados pelo cosseno do ângulo de incidência. Note que, por se tratar de um modelo de superfície difusa ideal, a cor final do ponto P será a mesma, independente da posição do observador, isso é, independente da posição da câmera. Todos os observadores que vemos aqui na ilustração irão perceber exatamente a mesma cor para o ponto P. Aqui temos um exemplo de um objeto sendo iluminado com o modelo de iluminação de Lambert, isto é, uma superfície difusa ideal. Note como a cor de cada ponto da superfície depende da relação entre a fonte de luz e a normal da superfície naquele ponto. Esses pontos estão com iluminação máxima. Esses pontos têm iluminação menor. Também, note que a cor de cada ponto é independente da posição da câmera. Por exemplo, esse ponto aqui no olho do coelho do objeto tem exatamente sempre o mesmo tom de vermelho, independentemente da posição de onde está a câmera. Na prática, o cosseno do ângulo de incidência θ é computado através do produto interno entre a normal da superfície no ponto P e o vetor L, que define o sentido de onde está a fonte de luz a partir do ponto P. Também, as constantes RGB que vemos aqui são armazenadas com o tipo de dado VEC3 em OpenGL. A divisão que vemos aqui pela magnitude dos vetores N e L pode também ser removida se tivermos os vetores N e L normalizados. Por fim, note que na situação onde a fonte de luz está atrás da superfície onde se encontra o ponto P, como vemos aqui, precisamos realizar um clamping do produto interno entre N e L, para evitar valores negativos. Aqui à direita vemos o resultado do modelo de iluminação de Lambert em um objeto tridimensional. Note que as regiões que não são atingidas pela iluminação ficam completamente pretas, o que não é algo realista, visto que na prática, normalmente temos iluminação indireta, refletida por outras superfícies que acabam iluminando mesmo regiões que não estão sendo atingidas diretamente pela fonte de luz. Para resolver esse problema, podemos simular uma iluminação ambiente refletida por outros objetos com o uso de uma iluminação constante presente em todos os pontos da superfície de todos os objetos. Aqui à esquerda vemos um exemplo de iluminação ambiente, cujo espectro no modelo RGB é dado pelos valores 0.3, 0.3 e 0.3. Essa constante é somada à iluminação de todos os pontos. Podemos aumentar a intensidade dessa iluminação alterando os valores RGB. Podemos também definir uma iluminação ambiente colorida, como vemos aqui. Para implementar uma iluminação ambiente,
primeiro definimos o espectro dessa iluminação, além da refletância da superfície em relação a essa fonte de luz. Estes termos são então combinados e adicionados à equação de iluminação de cada ponto. O modelo de iluminação de Phong pode ser utilizado para definirmos superfícies reflexivas, como vemos à direita, que contém reflexão especular. Este é um modelo empírico definido por Phong nos anos 70, que simula uma reflexão especular do tipo glossy. Podemos controlar o espalhamento da radiância utilizando parâmetros do modelo de Phong, diminuindo ou aumentando o espalhamento. Podemos fazer o mesmo para a intensidade total da reflexão especular glossy, diminuindo ou aumentando a sua contribuição. Para definirmos o modelo de iluminação de Phong, precisamos encontrar o vetor de reflexão especular ideal. Analisando a trigonometria desse problema, não é difícil de ver que o vetor de reflexão ideal R é dado pela expressão que vemos aqui, a qual depende da normal da superfície N no ponto P e também do vetor L, que aponta para a fonte de luz a partir do ponto P. Note que para uma reflexão especular ideal, somente o observador A que vemos aqui irá ver a iluminação refletida na direção de reflexão R. Para um modelo de reflexão glossy, entretanto, os três observadores conseguem ver a iluminação refletida, entretanto, com intensidades diferentes. Isso é, o observador A irá ver uma reflexão mais intensa, enquanto que o observador C irá ver uma reflexão muito menos intensa. Essa intensidade, portanto, depende do ângulo alfa que vemos aqui, definido entre o vetor de reflexão ideal R e o vetor que aponta para o observador, isso é, que aponta para a câmera a partir do ponto P. No modelo de Phong, a intensidade da reflexão vista pelo observador é proporcional ao cosseno de alfa, elevado a um parâmetro Q, que controla o espalhamento da reflexão glossy. Aqui vemos o efeito do parâmetro Q no resultado visual do modelo de iluminação de Phong. Na implementação desse modelo, o cosseno do ângulo alfa é computado através do produto interno entre o vetor de reflexão ideal R e o vetor V, que aponta para a câmera a partir do ponto P. Isso é, o vetor V é dado pela subtração do ponto da posição da câmera C e da posição do ponto P. Em nossa implementação, definimos agora a refletância da superfície em relação à reflexão especular, a qual é combinada com o espectro da iluminação, e estes são, então, atenuados segundo o termo de Phong. Pelo mesmo motivo que vimos antes, precisamos realizar um clamping do produto interno entre R e V para evitar valores negativos. Por fim, observamos que uma versão mais fisicamente plausível do modelo empírico de Phong pode ser obtida adicionando também um modelo de iluminação incidente de Lambert, como um multiplicador no termo de reflexão especular. Detalhes sobre isso podem ser encontrados no livro listado aqui. Aqui temos uma visualização da função de distribuição de refletância do modelo de iluminação de Phong. Para uma iluminação incidente, temos o termo de reflexão difusa, com radiância espalhada igualmente em todas as direções, e também o termo de reflexão especular glossy de Phong. A soma desses termos resulta na distribuição que vemos aqui. Note que essa distribuição depende da direção de incidência da iluminação. Uma versão alternativa do modelo de Phong foi descrita por James Blin, e portanto é conhecida como modelo de Blin-Phong. Este modelo utiliza o chamado half vector, que é o vetor com orientação definida exatamente como sendo a média entre os vetores V e L. No modelo de Blin-Phong, o cosseno do ângulo alfa é substituído pelo cosseno do ângulo beta, que vemos aqui, formado entre a normal da superfície
e o half vector H. O modelo de Blin-Phong modela melhor reflexões reais. Aqui vemos um exemplo lado a lado do modelo de iluminação de Blin-Phong à esquerda versus o modelo de Phong à direita. A diferença entre esses modelos fica clara quando analisamos as reflexões obtidas em situações como a que vemos aqui. Note que o modelo de Blin-Phong à esquerda modela mais precisamente reflexões verticalmente esticadas, como a que vemos na fotografia acima. Na implementação desse modelo, o cosseno do ângulo β é computado através do produto interno entre o vetor normal da superfície, no ponto P, e o vetor H, sendo que este é o vetor médio entre V e L. Essas operações são colocadas na nossa equação de iluminação, como vemos aqui no termo especular. Uma pergunta importante para a geração de imagens é onde que devemos avaliar o modelo de iluminação. Podemos fazer isso por face, por vértice ou por pixel. Essas opções são conhecidas respectivamente como Flat Shading, Gouraud Shading e Phong Shading. Este último não deve ser confundido com o modelo de iluminação de Phong, que vimos há pouco. Em particular, as três esferas que vemos aqui possuem a mesma geometria e foram geradas com o modelo de iluminação de Phong, entretanto, utilizando diferentes modelos de interpolação. Em Flat Shading, a equação de iluminação é computada uma única vez para cada face, isso é, uma única vez para cada triângulo do nosso modelo geométrico. A cor resultante é então utilizada para colorir todos os pixels gerados para esse triângulo durante a rasterização. Como vimos, nossas equações de iluminação utilizam os vetores normais da superfície para computar a cor resultante. Portanto, precisamos definir uma maneira de computar os vetores normais de cada triângulo, para podermos avaliar a equação de iluminação. Isso pode ser feito através do produto vetorial, como vimos em nossa aula sobre modelagem geométrica. Em Gouraud Shading, a equação de iluminação é computada uma vez para cada vértice do nosso modelo poligonal. A cor resultante é então interpolada para cada pixel pelo rasterizador. Aqui vemos uma comparação entre Flat Shading, à esquerda, e Gouraud Shading, à direita. Para um modelo de iluminação difusa, como vemos aqui, o processo de interpolação de Gouraud funciona muito bem. Note como a superfície da direita possui exatamente os mesmos polígonos. Entretanto, a mesma parece ser uma superfície suave. Mas, veja que a silhueta poligonal ainda está presente. Para podermos avaliar nossas equações de iluminação para cada vértice, precisamos ter associados os vetores normais desses vértices. Esses vetores podem ser obtidos analiticamente ou através de um processo de interpolação, como veremos a seguir. Se, para um certo modelo poligonal, conhecemos a superfície contínua original, a qual a malha poligonal está aproximando, podemos computar os vetores normais analiticamente, através de cálculo vetorial, em cima da superfície original, como está sendo mostrado aqui para um modelo de uma esfera. Se não conhecemos a superfície original, Gouraud propôs a seguinte alternativa. A normal de cada vértice será dada pela média das normais de cada triângulo que compartilha o vértice em questão. Para tanto, primeiro computamos as normais dos triângulos, utilizando o produto vetorial, como já vimos. Em seguida, realizamos a média de normais vizinhas, definindo assim normais para todos os vértices do modelo poligonal. Temos que nos perguntar, entretanto, se esse procedimento sempre funciona. Por exemplo, será que obtemos o resultado esperado para um cubo? Vemos aqui um cubo gerado com um modelo de iluminação através de Flat Shading. Estes são os vetores normais das faces do cubo. Ao utilizar o método de Gouraud,
computamos os vetores normais mostrados aqui em vermelho para os vértices. Por fim, utilizamos esses vértices para computar o modelo de iluminação, e as cores resultantes são interpoladas para todos os pixels conforme o método de interpolação de Gouraud. Claramente, esse não é o resultado que gostaríamos de obter, visto que nosso cubo foi incorretamente suavizado. Isso ocorre pois os vértices de um cubo são pontos não diferenciáveis e, portanto, não possuem normais bem definidas. O método de Gouraud tem como premissa que a superfície onde estamos interpolando as cores é suave, isso é, possui campo vetorial de normais contínuo. Qualquer superfície com arestas, como o cubo que vemos aqui, não pode sofrer interpolação de Gouraud nos vértices pertencentes a estas arestas. Caso contrário, o objeto será incorretamente suavizado. Por fim, temos o método de interpolação chamado de Phong shading. Neste, a equação de iluminação é computada uma vez para cada pixel gerado pelo rasterizador. Para isso, entretanto, precisamos ter acesso a vetores normais e posições tridimensionais por pixel, pois estes são parâmetros necessários para avaliarmos nossos modelos de iluminação. Note que quando falamos de um atributo como uma normal definida para um pixel, estamos na verdade falando sobre a normal associada ao ponto de uma superfície que está sendo projetado neste pixel. Como já vimos, para obter esses atributos, o que faremos é interpolar os atributos de cada vértice para cada pixel durante o processo de rasterização. O método de Phong shading claramente possui um custo computacional elevado quando comparado com Gouraud shading, visto que Phong shading precisa realizar interpolação de vários atributos. Além disso, precisamos avaliar o modelo de iluminação para cada pixel, e o número de pixels em uma imagem é normalmente muito maior do que o número de vértices que estão sendo vistos pela câmera. Entretanto, como vemos aqui à direita, o método de interpolação de Phong gera melhores resultados, computando uma iluminação bastante suave. A implementação do método de Phong shading em OpenGL realiza todas as operações de computação do modelo de iluminação no Fragment Shader, como vemos aqui abaixo. Para Gouraud shading, estas computações são levadas para o Vertex Shader, e a cor resultante, avaliada para cada vértice, é interpolada pela GPU para cada pixel. As equações dos modelos de iluminação que vimos nessa aula foram escritas considerando somente uma fonte de luz em nossa cena. Entretanto, as mesmas podem ser facilmente estendidas para várias fontes de luz, simplesmente realizando um somatório que soma a contribuição de cada fonte de luz para a cor final de cada ponto. Uma fonte de luz é pontual quando emite iluminação igualmente para todas as direções. Este tipo de fonte de luz pode ser especificado somente através de sua posição. Uma fonte de luz do tipo spotlight emite iluminação somente dentro de um certo cone de influência. Esta fonte de luz pode ser especificada através de sua posição, direção central do cone de luz e um ângulo alfa, que define a abertura do cone de iluminação. Por fim, uma fonte de luz direcional pode ser especificada unicamente por um vetor que define o sentido de onde está vindo a iluminação. Este tipo de fonte de luz pode ser visto como uma fonte de luz pontual que está muito longe dos objetos de nossa cena. Por exemplo, a luz do Sol pode ser aproximada por uma fonte de luz direcional. Para uma fonte spotlight, um certo ponto P estará ou não sendo iluminado de acordo com o ângulo beta, formado entre o vetor V, que define a direção da spotlight, e o vetor definido entre a posição da fonte de luz e o ponto P. Mais especificamente, o ponto não será iluminado se o ângulo beta for maior do que o ângulo alfa. De maneira equivalente, podemos testar se o cosseno do ângulo beta é menor do que o cosseno do ângulo alfa. E o cosseno de beta pode ser computado através do produto interno que vemos aqui.
Os modelos de iluminação que vimos não geram sombras entre objetos. Estes são categorizados como modelos de iluminação local, visto que não consideram interação de luz entre objetos distintos. Para gerar efeitos de iluminação mais próximos à realidade, precisamos de modelos de iluminação global, que veremos em uma próxima aula.